As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 8. Os fuzileiros chegaram. Primeiro ato. O milagre em Midway. Enquanto um verão quente e úmido cobria o cenário do Pacífico, as forças americanas ainda tentavam se recuperar do ataque das frotas japonesas de dezembro. A marcha dos militares do Império era feita por terra. Em março de 1942, os estrategistas da Marinha japonesa alcançaram seus objetivos de guerra mais cedo do que o esperado. Tinham se tornado vítimas da febre da vitória. O jubiloso alto comando imperial abandonou o plano de guerra anterior para um plano estratégico de defesa e queriam negociar a paz. Agora, com vitórias incondicionais, mas para manter a ofensiva, moveram-se para o sul do Pacífico, para isolar a Austrália e, possivelmente, mover essa nação considerada uma ameaça para o caro Império Japonês. A base americana na ilha Midway também era um alvo atrativo. Midway era uma proteção valiosa das bases americanas no Havaí. Um sério ataque pelo ar certamente produziria uma grande batalha naval. Uma batalha que os japoneses acreditavam que aconteceria. Isso também eliminaria a força americana no Pacífico como uma ameaça e contribuiria com a paz segundo as pretensões japonesas. O almirante da frota japonesa Isoroku Yamamoto idealizou o ataque Three-Pronged para capturar Midway no início de julho de 1942. Este plano incluía as operações simultâneas de ataque a Pearl Harbor e a invasão da ilha Aleutian, na costa do Alasca. À frente do ataque estava a Força Aérea do vice-almirante Chuichi Nagumo, o mesmo pequeno grupo de aviões que destruiu Pearl Harbor. Ele ordenou que se aproximassem de Midway pelo noroeste, surpreendessem as defesas e ficassem prontos para lidar com o ataque dos encouraçados americanos que viriam defender a ilha. Foi um plano ousado, com uma falha. Em meados de 1942, os peritos americanos, usando códigos, interceptaram os planos dos japoneses de atacar Midway, dando à Marinha e aos fuzileiros tempo suficiente para se prepararem. Os aviões patrulha de controle aéreo da Marinha em Midway juntaram-se aos dos porta-aviões da Marinha e dos PBY, procurando pelos milhares de quilômetros no oceano pela possível aproximação até o ponto onde encontrariam a grande frota japonesa. O primeiro contato com a frota imperial, que estava na frente, foi aproximadamente a 750 quilômetros a sudoeste, pelo lado oeste de Midway, por volta das 9 horas e 40 minutos do dia 3 de junho de 1942. Em meia hora, o segundo PBY avistou mais 2 transportes inimigos que rumavam para leste, a aproximadamente 1.120 quilômetros do lado oeste de Midway. O primeiro bombardeio lançado naquele dia por 6 aviões B-17 que decolaram de Midway para atacar os transportes dos inimigos. A fortaleza voadora não conseguia se desviar da pontaria dos navios e apenas lançou mísseis que não causaram danos aos japoneses, que ainda avançavam em direção à ilha de Midway. Logo às 5 horas e 30 minutos daquela manhã de 4 de junho, aproximadamente a 320 quilômetros do lado noroeste de Midway, um PBY fez o primeiro contato com a força de porta-aviões japonesa, que lançava centenas de bombardeiros armados para atacar a base americana na ilha. A patrulha de aviões acionou as 2 esquadrilhas do Grupo Aéreo de Fuzileiros no ar. Quando os fuzileiros alçaram voo, as forças terrestres entraram em ação. Assim que o sol nasceu no Pacífico, 12 caças estavam quase encontrando seu objetivo.
À frente deles, 36 caças Zero japoneses, voando em formação de defesa, rodeando os bombardeiros japoneses que iam para Midway. Numa altitude de mais de 4 quilômetros, os fuzileiros avistaram a força de ataque japonesa e entraram em ação. Na batalha, a oeste de Midway, dos 12 caças que decolaram, somente 9 voltaram à base americana. Os bombardeiros japoneses intactos estavam a caminho de Midway. 10 minutos depois, uma segunda série de caças de fuzileiros entrou em ação. Os Zero japoneses provaram estar fracos e a força de ataque atravessava os céus atrás deles. Sobre a ilha, os bombardeiros atacavam o aeroporto, atingindo as posições das metralhadoras. Os fuzileiros americanos abriram fogo em contra-ataque, bloqueando os japoneses com uma barreira eficiente anti-aeronaves. Alguns minutos depois que a batalha começou, os japoneses estavam exaustos por causa da luta e logo voltaram para seus porta-aviões. Enquanto isso, no mar, os porta-aviões americanos seguiam as tropas japonesas de perto, afundando assim alguns aviões. Mas os americanos perderam um porta-aviões. Foi uma perda muito grande, apenas 6 meses depois do desastre de Pearl Harbor. As operações de 5 de junho logo assumiram a natureza de busca e mapeamento. Às 7 horas, os bombardeiros de Midway tinham ordem de interceptar e atacar os encouraçados, supostamente danificados a oeste de Midway, aproximadamente a 270 quilômetros. Após um voo de quase 45 minutos, os pilotos fuzileiros avistaram um rastro de óleo na água, que evidentemente vazava de algum navio. A esquadrilha de fuzileiros fez contato com a força inimiga 1 minuto depois, às 8 horas e 5 minutos. Eles avistaram 2 navios grandes com muitos danos. Estes eram Mogami e Maguno, 2 cruzadores pesados que continuavam se mantendo 6 horas após os dados, enquanto participavam do ataque naval à base americana. Agora, seguindo a frota ameaçada, eles estão sozinhos, exceto que sejam resgatados pelos destroyers. O primeiro fuzileiro se posicionou para atacar os navios. Entre tiros, o avião abriu fogo contra os cruzadores, causando severos danos a um deles. Quando um segundo avião dos fuzileiros entrou em ação, foi atingido e fez surgir uma fumaça que o envolveu por completo. Todavia, ele continuou seu mergulho e lançou uma bomba. Depois bateu com sua aeronave contra um navio, causando mais danos. Esta foi a última participação dos fuzileiros na Batalha de Midway. Segundo ato. A Operação Watchtower.
No começo do verão de 1942, a interceptação de uma transmissão de rádio vinda dos quartéis generais de Tóquio revelou que os japoneses construíam um aeroporto nas Ilhas Salomão, perto de Lunga, em Guadalcanal. A Casa Branca achou necessária uma ação ofensiva no sul do Pacífico. Com uma base naquele local, os japoneses conseguiriam fazer ataques aéreos e marítimos nas bases aliadas em Nova Epiteris, Nova Caledônia, Ilhas Fiji e Samoa, e interferir com os navios que iam dos Estados Unidos para a Austrália. Se Tulagi e Guadalcanal não fossem tomadas rapidamente, os japoneses aumentariam seu cerco à Austrália. Em 23 de julho de 1942, os chefes de Estado em Washington concordaram que a linha de comunicações no sul do Pacífico tinha de ser protegida. O avanço japonês tinha que ser detido, e as Ilhas Salomão teriam de ser tomadas. Então, criaram a Operação Watchtower para conquistar Guadalcanal e Tulagi. Recursos foram enviados para o ataque sob comando do vice-almirante Robert Golmley. Não havia suprimentos, combustível nem munição suficientes para a operação. Então os fuzileiros deram um novo nome para essa operação: Operação Shoestring. A força principal do ataque seria a primeira divisão dos fuzileiros. Estavam sob o comando firme do general Alexander Vandergrift. Na noite de 6 de agosto, os fuzileiros a bordo dos navios começaram as preparações para o desembarque. O navio de transportes dirigiu-se para o sul de Guadalcanal, enquanto os navios de ataque dirigiam-se para o lado oeste da ilha. Quando o sol nasceu, no dia 7 de agosto de 1942, uma frota gigantesca que surgiu subitamente confrontou os japoneses na ilha. Um operador de rádio japonês em Tulagi enviou uma mensagem para Rabaul: uma grande frota de navios tipo ou número desconhecidos entrando no som. O que podem ser eles? Ele logo descobriu o que era, pois as posições japonesas começaram a ser atacadas em Tulagi. Ele concluiu, em última mensagem: forças inimigas esmagadoras, defenderemos nossos postos até a morte, rezando por uma vitória eterna. E então, o rádio ficou em silêncio. O operador de rádio disse a verdade. Por 31 horas, os japoneses em Tulagi resistiram aos fuzileiros, atacando-os de forma suicida e atirando do interior de cavernas, até que os fuzileiros os explodiram com dinamite. Os japoneses lutaram de maneira semelhante em Gavuto e Tenambogo, ajudados pelo fato dessas ilhas serem cercadas de recifes de corais, e os únicos locais de desembarque deixavam os americanos vulneráveis a ataques. O desembarque em Guadalcanal foi tranquilo. Os japoneses daquela ilha eram em sua maioria engenheiros com pouco armamento. Muitos deles eram trabalhadores coreanos assustados que fugiam surpresos para a selva. Mas as coisas não permaneceram tranquilas por muito tempo. Na noite do dia 7 de agosto, 11.000 fuzileiros estavam no litoral de Guadalcanal. No dia seguinte, eles capturaram o grande aeroporto, enfrentando pouca resistência. O aeroporto estava quase pronto. Os fuzileiros chegaram na hora certa para roubá-los dos japoneses. Mudaram o nome do aeroporto para Henderson Field, em homenagem ao Major Lofton Henderson, um piloto morto em Midway. Rapidamente começaram a trabalhar no aeroporto para torná-lo funcional. Guadalcanal foi conquistado facilmente, mas mantê-lo sob domínio americano não seria tão fácil. Na noite de 8 de agosto, forças japonesas surpreenderam navios aliados que ajudavam em operações em Guadalcanal, na Batalha da Ilha Savo. Os japoneses, num ataque noturno selvagem, conseguiram afundar um cruzador australiano e 3 americanos, retornando com danos moderados. Como resultado dessa derrota, os navios aliados remanescentes foram forçados a se retirar da área da Ilha Salomão, concedendo temporariamente o controle do mar ao redor de Guadalcanal para as forças navais japonesas. Navios aliados de transporte também saíram do local, o que deixou as forças aliadas terrestres em uma situação precária, com equipamento e comida quase não suficientes para manter suas posições na praia de Guadalcanal. Naquele momento, a marinha japonesa também se retirou, satisfeita com sua vitória na Ilha Savo, permanecendo numa questão secundária para os americanos que lá desembarcavam.
A Marinha Imperial pediu que o exército atirasse de lá. As ordens específicas foram enviadas para o general Hyakutake, comandante do 17º Exército Japonês em Hubal. Guadalcanal era uma selva quente e com um cheiro muito ruim. Aranhas, fossas, sanguessugas, nuvens de mosquito da malária e outros causadores de doenças. Os fuzileiros nunca tinham visto nada parecido. As moscas eram tantas que era difícil comer sem engolir uma delas a cada colherada. Os japoneses que fugiram durante o desembarque americano haviam se tornado uma ameaça também. No dia 12 de agosto, uma patrulha de 26 fuzileiros seguiu a dica de um prisioneiro japonês que dizia que outros japoneses queriam se render. Eles acharam os japoneses, mas não eram aqueles que queriam se render. Apenas 3 americanos sobreviveram, nadando para longe pelo mar. As condições ruins motivaram os soldados, em vez de diminuir seu moral. Eles teriam que terminar o aeroporto para sobreviver. Em 20 de agosto de 1942, o primeiro avião de apoio aterrissou em Henderson Field. Já que o codinome da ilha era Cacto, o avião tornou-se o líder da Força Aérea do Cacto. O isolamento dos fuzileiros havia acabado, e a hora não podia ser mais certa. Os japoneses estavam se preparando para retomar Guadalcanal. Nessa época, os suprimentos já estavam circulando em boa quantidade para os fuzileiros em Guadalcanal, mas a ilha os estava atrapalhando. O calor e os vermes eram problemas comparados à desinteria, malária e infecções causadas por fungos. E os japoneses não pretendiam tornar a vida deles mais fácil. Eles começaram bombardeios com aviões e enviaram tropas. Os fuzileiros lutavam com a infantaria japonesa. Durante a noite, destroyers enviavam reforços japoneses e suprimentos até a ilha regularmente. E os fuzileiros chamaram isso de O Expresso Tóquio. Mas algo maior estava por vir. Terceiro ato. Matem os japas. O general Kawaguchi, do exército imperial japonês, tinha chegado a Shortland com 3.500 homens e queria que o almirante Tanaka os levasse a Guadalcanal com urgência. Na noite de 31 de agosto, 8 destroyers deixaram o general Kawaguchi e 2.400 soldados no ponto de Taivu. Outros 1.100 fuzileiros imperiais, sob o comando do coronel Akinosuke Oka, foram enviados por barcas até Kokumbona, em um vilarejo a 16 quilômetros a oeste do aeroporto Henderson Field. Kawaguchi foi à noite para o oeste, até um vilarejo abandonado, e no dia seguinte sofreu um ataque aéreo. As tropas japonesas ficaram escondidas por um dia, e na noite de 1º de setembro, um segundo grupo de 1.000 soldados alcançou Guadalcanal. Kawaguchi esperou 2 dias e então partiu com 3.100 homens no dia 6 de setembro, deixando um grupo para cuidar da retaguarda. Ele planejava atravessar a selva e atacar o campo aéreo pelo sul, enquanto Oka lançava um ataque pelo oeste para distrair os inimigos. Os fuzileiros não ficaram sentados esperando pelo ataque. O rio Lunga passava pelo sul e pelo oeste de Henderson Field. E ao sul, podia-se vigiar de uma longa cadeia de montanhas estreitas. Vandergrift concluiu com precisão que os japoneses o atacariam através dessas montanhas e enviou Edson e seu batalhão de ataque para o pico a fim de proteger o local. Kawaguchi, no entanto, acreditava ter o elemento surpresa ao seu lado. Ele também subestimou que o número de americanos que estavam perto de Henderson Field seria de 2 ou 3. Em 13 de setembro, às 21 horas, o ataque japonês teve início, liderado pelo bombardeio da artilharia naval japonesa. Os japoneses estavam em maior número que os fuzileiros americanos naquele local, numa proporção de 3 para 2. E os americanos foram pressionados nesse ataque.
Edson ordenou que os homens recuassem para assegurar suas posições e requisitou fogo de artilharia contra os japoneses, detendo o ataque. Quando alguns de seus soldados começaram a recuar por conta própria, Edson dizia em tom ríspido: "Voltem para o lugar de onde vieram. A única coisa que eles têm, e vocês não, é coragem." Os fuzileiros recuaram para o topo das montanhas e atingiram os japoneses com metralhadoras, granadas, morteiros e artilharia pesada. A defesa dos fuzileiros tornou-se sólida e assegurou as posições. As montanhas onde os japoneses sofreram suas ruínas são conhecidas como Montanhas Sangrentas. Eles perderam 800 homens, enquanto 100 fuzileiros americanos morreram e 220 ficaram feridos. A derrota nas montanhas não deteve os japoneses. 6 velozes navios chegaram com 4.000 homens, 14 tanques, 12 armas de 150 milímetros e outros suprimentos, escoltados por navios de guerra e aviões. A Força Aérea Cacto os atacou com 11 aviões, mas isso surtiu pouco efeito. Por volta da meia-noite, os navios foram descarregados perto de Tassafaronga, enquanto os cruzadores Shokai e Kinugasa disparavam mais de 750 vezes contra o aeroporto de Henderson e se retiraram ilesos após o ataque. Quando amanheceu, a Força Aérea Cacto conseguiu atingir 3 transportadores que ainda estavam sendo descarregados. Eles pegaram fogo, forçando com que fossem deixados encalhados por seus capitães. Apesar disso, a maior parte dos soldados e suprimentos chegou à praia. O general Hyakutake tinha 15.000 homens e estava pronto para atacar. Vandegrift tinha uma boa noção da capacidade de Hyakutake e, novamente, não estava certo de que poderia manter o controle sobre o aeroporto de Henderson. Ele enviou um relatório aos seus superiores dizendo que, se quisessem manter o domínio de Guadalcanal, deveria-se deter as operações da Marinha Japonesa e seus homens deveriam receber reforço imediatamente. O almirante Nimitz, comandante de campo, concordou e, finalmente, dispensou Gormley no dia 18 de outubro. Ele foi substituído pelo vice-almirante William Frederick Bull Halsey. Nimitz não estava satisfeito com a falta de agressividade de Gormley. Ele queria alguém que lutasse. Halsey era um cara briguento de Nova Jersey. Ele era muito mais inspirador que seu amigo discreto Gormley, que tinha apoio de seus homens, mas estava deprimido por sua falta de agressividade. Ele tinha um senso de humor ácido e ríspido. Halsey não estava totalmente feliz por substituir Gormley, um amigo por mais de 40 anos. E por estar no comando de uma operação que estava segura por um fio. Halsey estava determinado a lutar e enviou a primeira ordem para seu comando: matem os japoneses! Matem os japoneses! Matem os japoneses! No solo, os japoneses se preparavam para sua tentativa de tomar o aeroporto Henderson. O comandante japonês Maruyama esperava ter 5.600 homens no dia 21 de outubro para atacar os americanos pelo sul. Mas, mesmo com a trilha já feita na floresta, o território era difícil para os japoneses, que estavam doentes e famintos. O ataque foi adiado repetidamente. Finalmente, Maruyama ordenou o ataque em 24 de outubro. Infelizmente, o general Sumiyoshi, que estava na costa, não recebeu a ordem e lançou seu ataque na foz do rio Matanico na tarde do dia 23. Mesmo com 9 tanques apoiando o ataque, os americanos estavam bem preparados e apenas um tanque atravessou o rio. Esse tanque não durou muito. Aproximadamente 600 japoneses foram mortos. O ataque da distração foi um fiasco que custou caro. Não serviu para nada além de colocar os homens de Vandegrift em alerta. Na tarde do dia seguinte, eles já sabiam que os japoneses estavam se agrupando ao sul para atacar.
E os fuzileiros se organizaram sob o comando do coronel Lewis Chesty Puller, um oficial com muita experiência e um peito de pombo. O ataque começou à meia-noite, quando os japoneses anunciaram que tinham atravessado e dominado o aeroporto. Eles estavam enganados. O domínio do aeroporto deveria quebrar a resistência americana, mas em vez de acabar com o confronto, a batalha se intensificou. Depois soube-se que os primeiros japoneses simplesmente tinham corrido para um campo e, como era noite, acharam que era o aeroporto. Mas, na verdade, os americanos estavam detendo esse ataque. Pela tarde, o campo já estava cheio de sangue. Cobrindo uma área que requeria o dobro de homens, os soldados de Chesty haviam matado 1.400 japoneses em uma longa noite. Por sua devoção incansável ao dever e seu sangue frio diante do fogo de combate contra um inimigo relativamente em maior número, Puller ganhou sua terceira Cruz da Marinha. De volta a Tóquio, o comando do exército japonês ainda queria lutar. Mas um pedido do próprio imperador para salvar os guerreiros japoneses em Guadalcanal, unido com o fato de que os almirantes não tinham mais energia para lutar em uma operação que consideravam causa perdida, acabou com qualquer esperança de vitória naquela ilha. No dia 23 de dezembro, o general Hyakutake enviou uma mensagem de Guadalcanal para o alto comando militar japonês. Não temos comida e não podemos mais enviar nossos batedores. Não poderemos deter um ataque inimigo. O 17º Exército pede permissão para atacar o inimigo e ter uma morte honrada, em vez de morrer de fome no nosso esconderijo. No dia 31 de dezembro, o chefe de Estado do Exército, general Hajime Sugiyama, e o chefe de Estado da Marinha, Nagano, informaram ao imperador que Guadalcanal precisava ser evacuada. De um exército de 38 mil japoneses que chegou a Guadalcanal, só 13 mil soldados saíram daquela que ficou conhecida para eles como a Ilha da Morte. Quarto ato. Tarawa Sangrenta. Seguindo por Guadalcanal, os fuzileiros americanos estiveram presentes em ilhas por todo o Pacífico. Por terra e mar, os fuzileiros incansavelmente e bravamente fizeram os japoneses questionarem sua dominação. Ainda assim, sua vitória não foi conquistada sem luta. Em alguns lugares foi muito alto o preço dessa vitória, que ficou conhecida como Tarawa Sangrenta. Betio, a principal ilha do atol de Tarawa, tinha pouco mais de 3 quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. Mas era a única das redondezas com uma pista de decolagem, e por isso era defendida por tropas de elite japonesas. Locais para metralhadoras, abrigos de concreto, bases para apoiar armas, minas e posições para artilharia costeira. A defesa japonesa era formidável e já prevista para as batalhas no Pacífico. O almirante Keiji Shibasaki, o comandante japonês em Betio, dizia que 1 milhão de homens não conseguiriam tomar Tarawa nem em 100 anos. A força americana que lá chegou era a maior já reunida para uma única operação. Consistia de 17 porta-aviões, 12 encouraçados, 8 cruzadores pesados, 66 destroyers e 36 navios de transporte. A força trazia a 2ª Divisão dos Fuzileiros e uma parte da 27ª Divisão da Infantaria, totalizando cerca de 35 mil soldados e fuzileiros. Os fuzileiros começaram seu ataque à lagoa às 9 horas, mais tarde que o esperado. Eles logo descobriram que estavam presos em um recife, a mais ou menos 365 metros da praia. Os japoneses, que durante o bombardeio naval estavam escondidos em abrigos profundos perto da praia, rapidamente pegaram suas armas quando o bombardeio americano cessou para permitir que seus fuzileiros desembarcassem. O ataque japonês logo começou. As embarcações presas nos recifes pegaram fogo. As tropas pulavam dos barcos e invadiam a praia, sob fogo pesado de metralhadoras o tempo todo. Enquanto eles invadiam a praia, centenas de fuzileiros eram feridos ou mortos, pegos naquele fogo cruzado terrível. Um pequeno número de veículos anfíbios Amtrak conseguiu se soltar dos recifes com alguma dificuldade. Mas algumas armas de calibre mais pesado os acertavam enquanto tentavam chegar às praias.
A metade deles estava fora da batalha, já no fim do dia. A primeira série deles conseguiu desembarcar poucos homens que ficaram abaixados perto da grande muralha que havia na praia. Pela tarde, os fuzileiros já haviam ocupado a praia até a primeira linha de defesa japonesa. Às 15h30, a linha de defesa japonesa estava quase a mesma, com exceção de alguns pontos que os americanos ultrapassaram. Com a chegada dos tanques, a linha já havia recuado para posições chamadas de Vermelho 2 e Vermelho 3. À noite, a linha já havia recuado meia ilha e estava próxima das vias principais. No segundo dia, os fuzileiros levaram suas metralhadoras pesadas e as tropas japonesas costeiras foram eliminadas de seus postos de combate. No início da tarde, os americanos já haviam cruzado a pista de decolagem e ocupado postos de defesa abandonados ao sul. Perto das 13 horas, os americanos receberam uma mensagem dizendo que alguns japoneses atravessaram os bancos de areia que ficavam no extremo leste para a ilha vizinha, Bairiki. Alguns fuzileiros da 6ª Divisão receberam ordens de desembarcar em Bairiki para bloquear o caminho da retirada japonesa. Eles se organizaram com tanques e artilharia e começaram o desembarque às 16h55. A situação como um todo no final do segundo dia não era muito melhor que no primeiro. Toda a porção oeste da ilha estava sob controle americano. E também alguns pontos entre Vermelho 1 e Vermelho 2 ao redor das pistas de decolagem. Um outro grupo que se movimentava pelo campo aéreo estabeleceu-se na região sul contra o Preto 2. Os grupos não estavam em contato uns com os outros. As forças Vermelho 1, Verde e Vermelho 2 estavam muito distantes umas das outras. E as fronteiras ao norte entre Vermelho 2 e Vermelho 3 não eram contínuas. Apesar disso, os Estados Unidos começaram a vencer. Às 4 horas do dia 23 de novembro, no terceiro dia da ofensiva, que foi o último, o contra-ataque esperado finalmente aconteceu. Foi no local de uma expedição às 23 horas da noite anterior. Quando a batalha acabou, uma hora depois, 200 soldados japoneses estavam mortos em frente às linhas americanas. A grande maioria morta pelo fogo da artilharia. Naquele momento, os japoneses tinham pouco para defender a ilha. Apenas 17 japoneses do exército original de 4.500 soldados sobreviveram. As perdas americanas foram impressionantes nessa batalha. Morreram 1.000 soldados americanos e 3.000 ficaram feridos, do total de 5.600 fuzileiros que desembarcaram. O ataque a Tarawa durou apenas 76 horas. E as primeiras horas foram uma lição sobre o que não fazer em um ataque anfíbio. A maioria das mortes ocorreu nas primeiras horas, quando os grupos que desembarcavam foram mortos ainda na água. A Batalha de Tarawa chocou os aliados, mas a experiência foi muito útil para todas as outras ilhas invadidas pelos aliados nos 2 anos seguintes da guerra. Quinto ato. Iwo Jima. Era uma ilha pequena e sulfurosa, sem nenhuma vida. Mas sua posição era estratégica para os americanos e japoneses. O nome dela é Iwo Jima. Iwo Jima era solo em poder dos japoneses, parte do Japão que ficava a 1.046 quilômetros de Tóquio. Era administrada pelo governo metropolitano de Tóquio. E em 5.000 anos de história japonesa, nenhum exército havia tomado aquele solo. Para os Estados Unidos, a importância de Iwo Jima estava em sua localidade, bem no meio do caminho entre Japão e a base americana das Ilhas Marianas. Desde o verão de 1944, as ilhas de propriedade japonesa estavam vacilantes pelos novos ataques de longa extensão dos B-29. No entanto, os Estados Unidos não tinham caças tão protetores como a grande escolta das fortalezas coadoras. Muitos dos B-29 foram alvos dos caças interceptadores do Japão. Iwo Jima, com seus 3 aeroportos, era um local ideal para a base de caças escolta. E também era um santuário para os bombardeiros que voltavam do Japão. Por muitos meses, os japoneses sabiam que sua situação era grave. Sabiam que, apesar de sua orgulhosa posição de ser um exército resistente, os americanos desembarcariam em Iwo Jima.
Portanto, colocaram sua única estratégia no local para defender a ilha tão valiosa. Os japoneses defendiam Iwo Jima por 3 razões. A primeira, os japoneses não lutariam sobre o solo. Eles planejaram lutar o tempo todo embaixo dele. Abriram 1.500 buracos na ilha. Esses buracos se conectavam a 25 quilômetros de túneis. A segunda, a estratégia japonesa se chamava 100 sobreviventes japoneses. Aqueles que defendiam a ilha concordavam em não sobreviver. A terceira estratégia japonesa ordenava que cada soldado matasse 10 americanos antes que fosse morto. Era uma missão suicida. Era uma grande área com poucos japoneses. Em Tóquio, meses antes da invasão, o general Kuribayashi, comandante da ilha, disse: "Se os americanos tiverem muitas baixas, Washington pensará 2 vezes antes de lançar outra invasão ao território japonês." A estratégia japonesa de 100 sobreviventes japoneses é uma postura heróica que é glorificada em romances, peças e filmes japoneses. Isso toca no coração dos japoneses por causa da ideia de sacrificar um indivíduo por um bem maior. Bem antes da invasão, o general Kuribayashi escreveu à sua esposa: "Não deve esperar que eu sobreviva." Com o ataque lançado, as forças aéreas americanas cercaram a ilha com bombardeiros B-29 no mais longo ataque de toda a guerra. Por dias, as fortalezas voadoras lançaram toneladas de bombas em todas as posições da ilha. E, incrivelmente, esse grande bombardeio teve um efeito pequeno. Os fortes subterrâneos dos japoneses não sofreram muitos danos. 21 mil defensores do solo japonês que estavam dentro do solo vulcânico de Iwo Jima esperavam pelos invasores americanos. Os Estados Unidos mandaram mais fuzileiros para Iwo Jima do que para qualquer outra batalha. 110 mil fuzileiros e 808 navios. O comboio de navios americanos navegou do Havaí para Iwo Jima em 4 dias. Quando chegou, atirou contra a ilha durante dias antes das tropas desembarcarem. Na hora de lutarem por terra, os fuzileiros se depararam com metralhadoras e explosões vindas das posições japonesas. A cada metro, os fuzileiros se encontravam com uma rajada de tiros. No 10º dia de batalha de Iwo, os fuzileiros tiveram baixas de quase 13 mil homens. Enquanto os japoneses ainda dominavam o interior da ilha, os fuzileiros estavam nas praias. Eles também estavam no ponto mais alto da ilha, o Monte Suribashi. 5 homens da Companhia Easy, constituída pelo 2º Batalhão, o 28º Regimento de Fuzileiros e a 5ª Divisão da Marinha do lado americano da ilha, hastearam a bandeira americana, dando origem à fotografia de guerra mais conhecida. E possivelmente a imagem mais reconhecida na história da América. Apesar da grande perda de ocupações, os japoneses ainda mantinham uma forte posição. Kuribayashi ainda tinha um equivalente a 8 infantarias de batalha, um regimento de tanque, 2 artilharias e 3 batalhões, mais 5 mil armas e uma boa infantaria. O esforço para ocupar o platô Motoyama, incluindo Turkey Knob, levou quase 3 semanas. Os japoneses, na verdade, mantinham os fuzileiros em mira naquela área, e os túneis permitiam que os japoneses aparecessem em áreas seguras. Foi com armas como o tanque 8 Sherman, equipado com a marca número 1 da Marinha, o lança-chamas, que os fuzileiros forçaram os japoneses a saírem das cavernas. Com a área ocupada nos dias finais da batalha, chegaram às praias mais fuzileiros e armas. E a invasão prosseguiu para o norte para a ocupação dos aeroportos e do resto da ilha. A maioria dos soldados japoneses lutou até a morte. Na noite de 25 de março, uma força de 300 japoneses fez o contra-ataque final no campo de aviação número 2. Os pilotos, engenheiros, fuzileiros do 5º Batalhão Pioneiro e do 28º Batalhão de Fuzileiros lutaram com os japoneses até o dia seguinte,
mas sofreram muitas baixas, totalizando 100 homens mortos e mais 200 feridos. Quase toda a força japonesa foi morta nessa batalha. A ilha foi declarada oficialmente segura no dia seguinte. Dos mais de 21 mil japoneses de Iwo Jima, 20 mil morreram e 216 foram capturados. As forças aliadas sofreram aproximadamente 26 mil baixas e quase 7 mil soldados foram mortos em ação. Esse número é o equivalente a 1/3 dos fuzileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Esta foi a única grande batalha da Segunda Guerra Mundial em que os aliados sofreram menos baixas que seus oponentes japoneses. Mais de 1/4 das medalhas de honra que premiaram os fuzileiros da Segunda Guerra Mundial foram dadas pela conduta da invasão em Iwo Jima. Sexto ato. Vitória. Iwo Jima não foi a batalha final do Pacífico. Outras batalhas aconteceram. A mais conhecida foi a de Okinawa, travada na ilha japonesa de mesmo nome. A batalha ficou conhecida como Furacão de Aço e Tetsu no Ame, que significa chuva de aço em japonês. Esses apelidos referem-se à ferocidade da batalha, à intensidade do tiroteio ocorrido e o enorme número de todas as classes militares dos aliados. Os navios aliados e tanques de guerra atacaram a ilha nessa última grande batalha da Segunda Guerra. E, finalmente, no dia 6 de agosto de 1945, saído de uma base militar da Marinha de Taipan, protegida pelos aliados, um avião B-29 chamado Enola Gay soltou uma bomba atômica chamada Little Boy, pequeno menino, em Hiroshima. Esse ataque foi seguido por outra bomba atômica chamada de Fat Man, homem gordo, lançada em Nagasaki 3 dias depois. O efeito desastroso dessas novas armas provou ao povo e aos líderes japoneses que o fim da guerra era inevitável. Ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, por todo o Japão, as pessoas se reuniram ao redor de rádios, em escritórios, casas, fábricas e também nas ruas. Mesmo a maioria não aceitando a ideia de uma derrota, esperou para ouvir seu líder clamando por uma luta até a morte. Com uma voz solene, o imperador Hirohito leu as primeiras palavras do comunicado imperial. Depois de muito refletir sobre as tendências gerais mundiais e o estado atual do império, decidimos resolver o problema atual recorrendo a uma medida extrema. Para os nossos indivíduos bons e fiéis, nós transmitimos agora nossas intenções. Ordenamos que nosso governo comunique aos americanos, britânicos, à China e à União Soviética que nosso império aceitou os termos da rendição. Com esse anúncio do imperador japonês, os fuzileiros receberam uma nova missão. A Força Tarefa 31 recebeu ordens de começar a ocupação do Japão. Os navios de combate TF-31 e seus marinheiros foram as primeiras forças a ocuparem a Baía de Tóquio. Mais uma vez, os fuzileiros haviam chegado e a situação estava sob controle.